Ela é muito jovem, mas tem uma visão muito madura sobre temas importantes, como justiça social, o papel do cristão na universidade, discernimento ideológico. Se você quiser desbravar um pouquinho mais esse tema, vem com a gente que o episódio está demais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Com. Estamos de volta e hoje para falar sobre alguns assuntos que ultimamente não têm saído do hype, são assuntos importantes que influenciam muito na nossa jornada cristã, inclusive. E eu tô com uma convidada muito especial que eu conheço de longa data e a gente conseguiu alinhar e ajustar agendas e ela tá aqui com a gente. A gente vai conhecer um pouquinho mais a história dela e o porquê ela tem essa pegada de falar e de viver sobre temas que são temas importantes, mas que muitas vezes são utilizados pela sociedade, pela juventude na sociedade de uma forma muito distorcida. Mas antes, eu preciso fazer aqueles recados paroquiais e é muito importante que você compartilhe esse conteúdo, que você passe esse conteúdo adiante, porque eu tenho ressaltado em todos os episódios que, por incrível que pareça, tem gente que ainda não conhece o Papo Com. Tem gente que ainda não viu os episódios, não sabe do que a gente está falando. E com certeza, se você viu, você sabe que tem uma galera muito interessante que já passou por aqui. E essa mensagem precisa chegar nessa galera. Ajuda a gente nesse sentido. Então pega esse link aqui agora que a gente está no comecinho do vídeo. Dispara no seu grupo de WhatsApp da igreja, dos amigos. Compartilha na sua rede social. Vai lá no Insta do MJ Geral, porque vai ter lá um postzinho, você pega esse post e dispara pra galera. Ou no YouTube da TV Viva a Promessa também, curta, compartilhe. A gente precisa desse apoio, porque o foco principal aqui é entrevistar pessoas, bater papo com pessoas, para que uma mensagem profunda seja passada. Apesar de sermos jovens, a gente quer passar essa mensagem profunda. E é isso, vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Sarinha, seja muito bem-vinda a essa mesa, a esse espaço. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui. A gente já se conhece há um bom tempo. Sim. A Ká, minha esposa, fala muito. A gente precisa levar a Sara no podcast, e eu concordo. E a gente conseguiu. A gente conhece a sua vida e os temas que estão em torno dos seus propósitos, né, do seu propósito de vida. E é muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, né? Não esperava o convite, fiquei bem surpresa, mas eu considero um privilégio, né? Poder compartilhar daquilo que Deus tem feito, né? Exato. Eu sou só o vaso mesmo e é Deus que tem direcionado várias coisas, né? Durante esse período. A gente quer conhecer um pouquinho mais dessas coisas, porque eu tenho certeza que vai ser inspirador para a galera. Sim. E para começar, eu queria conhecer um pouquinho mais, que você nos contasse um pouquinho mais dessa sua jornada. Nasceu na igreja, não nasceu? Não, na igreja não, nasceu no hospital, mas... No berço evangélico. Eu não resisti, mais essa. Normalmente eu faço algumas piadas de tio aqui, me entrego. Mas um pouquinho da sua jornada, como é que foi, em que momento você começou a se deparar com essa ideia de que não há vida sem Jesus, né? E começou essa trajetória de paixão com ele. Eu acredito que não é muito diferente da vivência de vários jovens promessistas, porque eu nasci na igreja, né, como você trouxe, e era mais daquilo da religiosidade mesmo, né? Então, vou para a igreja porque os meus pais estão indo, né? Então, não tinha um encontro com Deus até mais ou menos os meus 13, 14 anos. Certo. Que, por incrível que pareça, foi depois ainda do meu batismo. Então, eu me batizo e eu não tinha tido um encontro com Deus, assim, de falar, putz, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas a gente vai meio que na onda, né? A gente vai na onda. Então, tá todo mundo se batizando, Exato. Eu vou me batizar também. Sim. Então, meu pai, diácono da igreja, né? Depois foi consagrado a presbítero. Então, a gente era uma família que tinha muita vivência de igreja. Então, todo culto a gente estava lá, todas as programações organizando e tudo mais. Mas não era aquilo de, tipo, cara, é isso, sabe? Do coração queimar, assim, não tinha. E tudo isso começou, e aí eu acho que é legal compartilhar, porque foi com os Jovens em Construção, tipo, Olha lá com a galera só. de Marília, assim.
Que legal. E foi um rolê aleatório, porque não era algo que eu tava esperando, mas foi, acho que um primeiro retiro que eu fui, assim. E aí, ali eu tive um encontro, cara, é isso, né, que eu quero fazer pro resto da minha vida, Que né, demais. buscar mais e tudo. E aí foi por volta, então, de 13, 14 anos, e aí comecei a buscar. Então, com 15 para 16, eu já queria fazer escola de missões, já queria sair de casa. Tava naquele gás. É, naquele gás, né? E, só que muito nova também, então muito imatura. Então, brigava bastante, né, com algumas coisas da igreja. Então, como não tinha muita maturidade, era muito mais daquele de tipo, vou bater de frente até a galera entender o que eu tô querendo dizer. E aí não tinha fruto, né? Porque era só aquilo mesmo da revolta e tudo. Então, durante esse processo, graças a Deus, eu conheci pessoas que me ajudaram a realmente focar naquilo que verdadeiramente importava. Então, de não focar só nas coisas que estão erradas, nas brigas, mas disso, de conhecer de fato a Deus. E aí, isso se tornar algo que vai moldar o meu redor, né? Sim. As pessoas ao meu redor. Então, por volta, mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 16 para 17, eu conheci a Jocum, né? Legal. Que é incrível, assim, né? Tem várias... Eu sou suspeita a falar. Missionário é assim, né? Falou de organização missionária, a gente é bem suspeito a dizer. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, nossa, cara, o que eu posso fazer? Será que eu vou fazer uma escola integral, né? Mas com 14, você falou que tá mais ou menos com 14, foi quando você foi a primeira vez pro Jocum? Não, você só começou a conhecer ainda. Eu comecei a conhecer Certo. por volta de uns 16 para 17. Certo. Com 14 foi essa virada de chave tá, mesmo, legal. de tipo, cara, é isso que eu quero pra minha vida, Jesus e tal, conhecer mais a ele. E foi até mudanças que aconteceram em todos os aspectos mesmo, Sim. né? Então mudou meu comportamento na escola, porque até eu tenho uma amiga que ela é minha amiga até hoje, era da época da escola. E nesse período foi o período que Jesus foi apresentado pra ela e ela tá na igreja até hoje. Que demais. Então, a minha mudança, assim, de querer conhecer a Cristo foi tão evidente que influenciou pessoas ao meu redor. Que demais. Então, eu comecei por volta, né, dessa idade, de 13, 14, pra ter essa mudança de chave mesmo. Mas de Jocum e outras missões, foi com 16 para 17. 17, Então, eu não poderia ir ainda, né, por ser de menor e tudo. Mas eu ficava muito assim, tipo, nossa, eu quero. Então, foi algo assim que marcou mesmo a minha história e me levou para o lugar que eu estou hoje, né? De buscar cada vez mais. E aí, nesse processo, como eu falei, né? Eu batia bastante de frente e aí com os meus pais também. Sim. Então, tipo assim... Seus pais também tradicionais na igreja, né? Então eu falava, não, eu quero. E aí a minha mãe falou assim, olha, vamos fazer uma coisa, né? Mãe crente é assim. Vamos orar e vamos entender qual é o tempo. Aí eu já assim, ai, nossa, pronto, já ela sei tem mais fé que eu, acho que ela vai ganhar, né? Não vai dar certo isso. E aí a gente começou a orar e eu já tava certo na minha cabeça. Eu vou fazer 18 anos e eu vou pra ETED. Que a ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, né? Legal. E aí, você fica mais ou menos 1 ano envolvido com aquilo ali. Então, você não pode estudar fora, nem trabalhar. Então, é integral. Caramba. E aí, a minha mãe falou, olha, então vamos orar pra entender em Deus se esse é o tempo. E eu fiquei muito revoltada. Porque eu queria aquele momento. Sim. E eu sabia que Deus ia responder lá antes, né? E eu fiquei, meu Deus, desesperada. E aí, a gente começou a orar. E aí, minha mãe falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Você faz o Enem, que era bem na época, assim, né? Tinha acabado a escola, tudo. Ensino médio ali. Ensino médio. E aí, se você não passar no vestibular, a gente vai entender em Deus que esse é o tempo de você ir para missões, né? Fazer a escola e tudo. E aí, eu tentando manipular ali Deus... Eu fiz Nem estudou, né? Nem estudei. Eu não fiz nada. Eu fiquei tipo, nossa, eu não vou fazer nada, eu não vou estudar. E eu fiz a prova. E aí, eu saí de boa. Nossa, eu era a pessoa que tava mais de boa no dia da prova. A primeira a sair. Porque eu não queria passar. E aí, eu fiz a prova. E aí, eu lembro que tava próximo de sair os resultados, né? Então, você podia se inscrever no ProUni, no SISU e tudo mais. Sim. E aí, eu peguei e falei assim, cara, eu não vou me inscrever, né? Porque eu já sei o que eu quero. Tipo assim, tinha acabado de fazer 18 anos e tava achando que tava arrasando, totalmente né? Madura, eu já. sei, nossa. E aí eu fui me inscrever no ProUni no SISU, porque minha mãe tinha falado, olha, é bom, né, você se inscrever e tudo mais. E aí eu me inscrevi. Quando tava próximo de sair o resultado do ProUni, eu lembro que eu fiquei assim, ai, nossa, claro que eu não passei, né?
Tipo, mas eu tô cumprindo só porque foi um combinado. Adolescente ama fazer isso. E aí eu lembro que passava um comercial na TV, era até a Manu Gavassi que fazia. E aí era tipo assim, tá chegando próximo da data e tudo mais, todo mundo ansioso. E aí quando saiu o resultado, minha mãe falou assim, você não vai ver, que não sei o quê. Aí eu fui ver. Aí eu tinha passado. Olha só. E aí, tipo, eu tinha passado em 2 faculdades. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não acredito. Eu falei, E aí, o pessoal chora de alegria, né? Quando você vê aqueles vídeos na internet, o pessoal chorando, tipo, emocionado. Né? Eu tava assim, chorando de desespero. Tipo, mano, eu não quero ir pra esse lugar. Eu não quero. E aí eu lembro que eu entrei no quarto e aquele drama, né? Porque eu sou melancólica. Aí eu entrei no quarto. Só pra ajudar, né? Só pra ajudar. Extremamente sentida. Eu entrei no quarto chorando. Eu falei, meu Deus, por que você fez isso comigo? Aí eu orando, Deus, já tinha o nosso plano. Tipo, eu já tinha... tipo oração de Jonas, assim. Por que você salvou esse povo, né? Totalmente desolada. E aí eu lembro que, como é ProUni, né? Eu não sei se você sabe, a galera sabe, mas a gente sempre entra atrasado. Porque o pessoal já começou a estudar. Pra fechar Então, tipo assim, foi em abril que saiu. E aí você já tinha que entregar documento pra começar a estudar, porque já tava atrasado. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, a gente tem que ir e tal, levar os documentos. E aí eu lembro até hoje, eu descendo assim a rua, porque a PUC, né, aqui em Campinas, ela é gigantesca. Então, tipo, a secretaria é lá em cima, e aí pra você chegar no campus mesmo, né, que é onde ficam os cursos, é muito longe. E aí eu lembro que eu desci aquilo chorando. Tipo, chorando. Meu Deus, eu não quero esse lugar. Frustrada. E aí eu lembro que a assistente social virou pra mim e falou, se você quiser começar, você pode começar hoje. Eu não. Eu não quero. Muito Queria triste. Começar só ano que vem. Tipo, nunca, né? E eu fiquei muito mal naquele dia. E aí eu lembro que, assim, eu nunca... Antes disso, né, eu nunca tinha tido a experiência de ouvir a voz de Deus, assim, né? Não era um som audível, mas no meu coração é aquela certeza, né? Do Senhor tá falando. E aí eu lembro que eu tava descendo, assim, a rua. E aí o campus de humanas, né? É uma galera fumando maconha, um povo meio aleatório ali. Sim. E aí eu descendo, tipo, sozinha e chorando. E aí Deus falou comigo, né? Ele falou, olha, você queria um campo missionário. Eu te coloquei nesse lugar. E ali, mesmo bem relutante, eu entendi, né? O que eu tinha pedido pra Deus era ali. Então, ele tava te dando, não era do jeito que você imaginou. Não era. Porque eu tinha criado todo um plano, né? Eu vou me preparar 1 ano na ETED, depois, sei lá, vou pra algum outro país, pregar, estudar idiomas. E não, Deus falou, é aqui. Caramba. Então, eu acho que eu contextualizo tudo isso, né? Porque eu acho importante, porque às vezes a gente tá muito ligado naquilo o plano que eu tenho. Sim. Né? E aí eu lembro que nesse processo eu conversei com uma missionária e ela falou pra mim, ela falou assim, Sara, às vezes a gente quer moldar a vontade de Deus, né? Porque fazer uma ETED não é uma coisa ruim, não é o diabo que colocou isso no seu coração, né? Não é. Mas não era aquilo que Deus queria, né? Para aquele momento. Então, eu aprendi, né? Eu acho que começo já aprendendo bem cedo, que não é da forma que eu quero, né? Da forma que eu planejo, mas é aquilo que Deus tem, né? Isso aí você tava nos 18 anos, né? Sim, eu entrei na faculdade com 18 anos. Já direto depois do ensino médio e tal. E aí começou realmente o curso, ingressou no curso e começou. Ingressei. Fiz faculdade de serviço social, né? Como a gente zoa lá na escola de missões, escolheu 2 coisas bem complicadas para trabalhar, serviço social e missões. Meu Deus, mas verdade. Eu, nesse dia, fiquei 5 anos e meio. Não saí de lá durante esse tempo. Tá, mas esse despertar para missões, ele já aconteceu antes, como você falou. Sim. Porque ali você imaginou, já alguma coisa ardeu no seu coração e essa relação com a ideia de fazer missões começou antes. Sim. E aí, a partir da faculdade, foi que você começa a se relacionar mais com essa ideia de questões sociais, talvez até pela própria faculdade? Sim. Eu acho que foi um misto, assim, de coisas, porque foi o meu despertar para o que de fato era missões, porque antes eu tinha a minha ideia, né? Que não era a ideia de Deus.
Eu tinha a minha ideia do que era missões e eu tinha... A ideia romântica ideia de como vai ser o meu futuro e tal. E também eu tinha a minha ideia do que era justiça social, do que era consciência de classe, a ideia da Sara, né? E aí eu vejo hoje, né, olhando para todo esse cenário, que foi uma preparação. Porque é ali que eu me envolvi de fato com missões, né? Que eram missões universitárias, né? Já foi um quebra aí, né? Porque talvez na sua cabeça missões diziam era respeito impossível, né? Pra mim, tipo assim, você... E aí essa missionalidade também, né? De você estar num contexto que é totalmente cético, né? De pessoas que estão ali e, cara, não acreditam em Deus, vivem uma vida totalmente contrária daquilo que você acredita, e você ser Jesus naquele lugar. Caramba. Então, foi uma quebra de tudo pra mim. Tanto desse envolvimento com justiça social, questões sociais, mas também da própria missão. Porque eu não estava numa escola de missões, mas eu estava num campo missionário. Pois é. E antes de ir para essa escola de missões, né? Antes de ter a preparação que eu tanto você queria. Imaginou. Então, foi... Mas eu queria explorar isso aí um pouquinho mais, porque assim, a gente tem um número muito alto de jovens que se desviam nessa fase, né? Eu queria saber a sua opinião sobre, na prática, o porquê exatamente você acha que isso acontece. Porque a gente tem muitas respostas clichês para essas perguntas difíceis, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. E o porquê e como é lidar com esse desafio. Porque, por exemplo, eu fui para a segunda faculdade, a primeira a gente estava namorando, a segunda eu já estava casado. É diferente, né? Totalmente diferente, né? Então, você já tá com a cabeça em outra... E também, para uma área que não é humanas, é uma área de exatas que também tem um pouco mais de, tipo, cada um no seu quadradinho ali, não tem mais esse lance, essa vibe mais livre, nada disso. Então, teoricamente, é muito mais fácil nesse sentido. E o seu caso é totalmente o contrário, né? E é o desafio de muitos. Universidades públicas, áreas mais voltadas para questões sociológicas ou filosóficas. Tem algumas áreas específicas onde essa visão é muito forte, né? Então, por que você acha que isso acontece? De alguém que talvez cresceu na igreja, nasceu na igreja. Eu tenho certeza que a grande maioria não entende a universidade como um campo missionário. Não. Pelo contrário, eles entendem, a maioria entende a universidade como umas férias do reino, digamos assim, né? Quase que como eu tô livre aqui agora. Cara, eu tenho esse tempo, eu tenho essa licença poética para nessa fase eu não ser o cristão assíduo e trabalhando no reino. Como é que você vê isso, Sarinha? Então, Lucas, é bem triste assim, e eu falo isso com dor no coração mesmo, porque durante esses 5 anos e pouco que eu fiquei dentro de uma universidade, eu vi muitas pessoas se perdendo mesmo. Tipo, várias pessoas. Pessoas hoje que às vezes eu olho e falo, cara, tinha um potencial para trabalhar pro reino assim, que você fala, Deus, muito melhor que eu. Tipo, como que essa pessoa se perdeu, enfim. Mas não demonizando tudo, assim, porque eu acho que tem também a questão do fundamento em si, da construção de vida e tudo mais. Mas nas universidades tem uma força maligna, assim, atuando 24 horas por dia, fortemente. Então, já teve situações de estar conversando, assim, com a galera que eu fazia parte, né, do Pocket, do movimento estudantil. E aí a gente sente mesmo que era, em algumas situações, o diabo, assim, atuando na vida de pessoas para desanimar, para desistir, para entender que não era aquilo mesmo. Até da mentalidade mesmo, né? De ir estudando ao ponto de você achar que não existe uma verdade absoluta. Então, se não existe uma verdade absoluta, então Deus não é totalmente absoluto. Começa daí. Aí, quando você vê, você já tá se distanciando daquilo que você sempre acreditou que era a verdade. E aí, para acontecer as outras coisas, é um pulo, né? Sim. Então, acho que para além da atuação mesmo do maligno dentro desses espaços, tem a falta, eu acredito, de uma base sólida na construção desses jovens, sabe? Porque os meus pais, eles sempre... E aí, hoje, é totalmente diferente, né? Porque eu acredito que enquanto eu ia construindo e desconstruindo algumas coisas, eles também foram, né, nesse processo junto comigo.
Mas os meus pais, mesmo sendo muito religiosos, né, no início, assim, da minha construção, eles sempre focaram em me ensinar a orar, né, a ler a Bíblia. Não desistiram disso. Não. Então, assim, tinha as outras coisas, né? Ai, não pode isso, ai, não pode usar calça quando era criança, coisa assim, que a gente já sabe, né? Sim. E que já passou. Mas a base foi muito sólida. Uhum. Então, tipo assim, você tá com um problema. Então, você vai dobrar o seu joelho e você vai pedir orientação para Deus. Deu alguma coisa errada na escola. Senta aqui, vamos conversar, vamos pedir orientação de Deus. Então, o que eu percebia, né, desses amigos e colegas que se perderam, eles não tiveram, né, essa base sólida. Aonde suportar sua fé. Sua fé. Então, tipo assim, cara, um professor que é super estudado, tem mestrado, doutorado, tá falando que não existe nada absoluto... Pronto. Eu acredito. Sim. Né, o cara que estudou, tá há 20 anos nessa universidade, cada vez mais, né, se especializando, ele tem noção do que ele tá falando. Então... E às vezes a gente se depara lá, a gente vai na nossa igrejinha local, aí tem um irmãozinho super simples falando, você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar em Deus, né? É por isso mesmo, né? Aí eu acho que essa discrepância, né? Porque a gente, por uma questão até de contexto mesmo, de muitas das nossas igrejas, eu acho que gera esse vazio que acaba sendo preenchido por uma questão que muitas vezes é apoiada em um argumento científico e tudo mais, mas que preenche esse vazio de uma forma completamente oposta ao que Deus quer. Você tem respostas, né? Uhum. Então, Perfeito. assim, não é para tudo, mas para a grande maioria das suas perguntas você tem respostas. Sim. E às vezes não, né? Na maioria das vezes, com Deus, é um processo até você entender aquilo que ele quer te dizer, a resposta, né, daquilo. Então, eu acho que muitos se perdem por não ter essa base sólida. Sim. E aí, eu acho que é muito importante também, durante esse período, né, de graduação e tudo mais, é você ter com quem contar. Então, por exemplo, na faculdade, assim, Deus foi muito bondoso comigo, né? Apesar de já saber o porquê eu tava ali, ele me deu pessoas. Uhum. Então, eu não caminhava sozinha. Às vezes eu me sentia fraca, assim, cara, tá pesado, né? Tá puxado. Porque você tem que ficar lutando o tempo todo e é muito cansativo. Mas quando você tem pessoas, isso te ajuda. Porque aí quando um tá quase caindo, o outro vai lá e puxa e tudo mais. Sim. Só que aí, na maioria das vezes, como você falou, né? Tem gente que usa a graduação, né? Os mais jovens, para ter essas férias de Jesus. Então, eles não vão buscar por amigos que são cristãos, né? Que aí, quando... chamou pra ir no barzinho, chamou pra ir numa balada, o grupinho e tudo mais. E aí a gente começa a relativizar tudo. Mas é só uma vez. Sim. Mas é só hoje. Mas só foi aquele pecado ali que eu cometi. Só foi essa regra que eu passei, né? E aí quando você vê... Eu acho que é uma coisa que... Já tá muito mais atolado em problemas que no final das contas não é só sobre o resultado final, que é aquele pecado final. Não. Vem antes, né? Sim, é um percurso. E aí a grande maioria das pessoas que eu vi, né, caindo, foi a passos largos, assim. Então é uma coisa essa semana, e na outra semana é outra. Aí começa a fumar uma coisa ali, porque acha que é normal, tá todo mundo fazendo. E aí quando vê, mas será que Deus existe mesmo? Porque eu tô confortável, né? Então é uma fé que ela não tem um fundamento em si, né? Sim. Porque aí quando eu não tô na minha rotina religiosa, Deus fica muito distante, né? Quando eu não tô na igreja, quando eu não consigo mais participar de um PG ou de uma célula porque eu tô na faculdade. E aí Deus vai se distanciando cada vez mais. Quando, na verdade, era para ser algo que seria um motivador para eu ter cada vez mais fé para passar isso pros outros, né? E, na verdade, não acontece. Você comentou, Sara, do seu envolvimento com Pockets, né? Sim. Que, de certa forma, é uma ferramenta... Que pode apoiar. A gente, inclusive, teve o podcast aqui com o Gabriel Namorato, que é o responsável, né, pelo Pockets hoje em dia. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você falou das pessoas, que Deus foi colocando pessoas
que são ferramentas, o Pockets, como é que foi seu envolvimento e como é que funciona exatamente, no sentido de ações que Deus foi tendo para te apoiar e te ajudar nesse processo. Então, na verdade, lá na faculdade foi o caminho contrário, né? Uhum. Porque na maioria das vezes o Pockets, a galera se envolve e aí eles vão lá, você faz treinamento e tudo mais, é uma coisa bem organizada. No nosso caso, a gente começou a se reunir e aí era uma célula universitária. Sim. Não tinha envolvimento com o Pockets, né? E aí a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio fazendo isso. Então a gente se encontrava numa sala, tinha um momento ali de oração, palavra, bem rapidinho, orava e aí cada um ia pra sua sala. Era no intervalo. No intervalo. E quando você fala gente, são essas pessoas que você foi conhecendo que também tinham essa visão. Que eram cristãs já. Ah, legal. Então, inicialmente não tinha essa pegada de chamar pessoas que não eram cristãs, que era mais um fortalecimento ali, né? Perfeito. Pra gente se manter forte nesse processo. E aí a gente se reunia e tudo mais, ficou 1 ano e meio assim, e essa célula já existia. Antes de eu entrar na faculdade, ela já era estabelecida ali. Uhum. E aí a gente começou nessa vibe de tipo, a gente precisa chamar outras pessoas, né? Porque a gente começou a ver a galera se perdendo, né? Gente que a gente gostava muito, assim, das salas, né? Professores, e a gente falou, precisamos fazer alguma coisa. E aí uma dessas meninas, ela falou, cara, eu conheço uma pessoa que é do Pocket, só que é de outra universidade, vamos ver como funciona? Sim. Pra ver se dá pra implementar aqui. E aí a gente começou, né, indo atrás, e aí preenche formulário, e aí explica como que tá a situação, o que a gente precisa. E aí eu acho importante falar dessa organização, porque é algo mesmo de estabelecer cultura, né? Eles usam muito disso. Então, estabelece a cultura, treina essas pessoas, para elas realmente terem uma base para executar aquilo, né? Carregar Perfeito. o nome do Pockets. Então, inicialmente, eu fiquei ali só de suporte, né? Sendo auxiliar. E essa menina, ela fez o curso para ser a liderança. E aí, foi algo que revolucionou mesmo. Porque aí, a gente começou a expandir, né? Antes a gente ficava escondidinho ali. Era até, assim, parecia que veio acuado, né? Uma organização meio secreta. Tipo, nossa, todo mundo escondidinho numa sala. E aí, depois, com o Pockets, a gente ganhou essa nova mentalidade. Tipo, cara, a gente precisa expandir e mostrar pra essa galera que... Porque tem muito essa visão na universidade, né? Cristão é retrógrado, né? Ainda tem? Tem. Porque a gente fala disso há muito tempo e não... Pra quem eu pergunto, fala, não, ainda tem. Ainda tem. Então, tipo assim, a galera mais focada em coisas que não tem sentido, não estão buscando por crescimento, são tapados, tipo, tem isso. Então, era uma coisa bem escondida, né, que a gente fazia. E aí, quando o Pockets veio, a gente falou, não, vamos expandir isso, vamos tornar isso público e vamos chamar a galera. Então, aí foi um processo. E aí foram, assim, meses de luta mesmo. Porque era conversar com o reitor para liberar uma sala maior, ou se tinha um auditório, isso, né? se a gente podia fazer um Pockets público, por exemplo. Caramba. Né? Então, foi todo um processo. Então, por estar numa universidade católica, também tinha aquelas restrições. Então, é bem contraditório, né? Porque a galera podia fumar maconha e se prostituir. Se amarrar pelado numa árvore, mas não podia fazer... Não, mas aí, se fosse para fazer alguma coisa cristã... porque a gente tem que respeitar a diversidade religiosa. Caramba. Era sempre isso que a gente ouvia. Então, a gente começou a fazer coisas assim, conforme iam liberando, né? Então, liberaram uma sala maior. Beleza, vamos fazer. Aí, liberaram pra gente fazer na praça. Caramba. Aí, a gente ia e fazia na praça. Então, a gente era meio nômade, assim, sabe? A gente não tinha um lugar fixo, porque conforme o reitor ia liberando, a gente ia fazendo. Sim. Então, foi... um tempo, assim, de muita luta, mas um tempo que a gente cresceu muito. Então, a gente... Esse grupinho, ele ficou... algumas pessoas, pelo menos ali, uma parte dessas pessoas ficou fixa, vocês caminharam juntos. Sim, caminhamos juntos até o final, né? Até se formar. E foi muito legal esse processo, porque... a PUC, ela tem vários horários, né? Pra fazer os cursos. Então, tinha manhã, tarde e noite. E tinha a galera que ficava integral. E aí, a gente começou só à noite. Porque era o horário que a gente tava. E aí, a gente começou a fazer ponte com outras pessoas de outros horários. Caramba. Então, a pandemia, ela meio que ajudou nisso. Porque a gente começou a fazer online. E aí, tinha gente do integral, que estudava de manhã, que a gente conheceu. E aí, depois que voltou o presencial... Aí abriu 3 Pockets. Olha só. Tipo, um de noite, aí tinha 2 de manhã.
que era um pro pessoal do integral e um do pessoal que estudava só de manhã. Então, hoje eu vejo as fotinhos, né, que eles postam e eu fico feliz, porque foi algo que precisou de todo ali um processo de bater de frente mesmo, de pedir, de preencher ofício, de fazer reunião. Caramba. E aí ver que eles estão crescendo é algo que deixa o coração bem, bem agradecido, assim, sabe? Legal. Pelo que Deus fez. E até, às vezes, né, eu fico pensando sobre isso. Porque, na maioria das vezes, a gente desiste muito fácil das coisas, né? Sim. E a nossa geração, ela é um pouco assim. Pois é. Então, olha, eu recebi um não. O reitor falou, não vou liberar uma sala maior. Pronto, já não dá pra ter pocket. Frustração total, já era, né? Já era. Então, eu aprendi muito, né? A não desistir, porque Deus, ele faz. Pra além dos nãos, né? Então, às vezes era assim, cara... Hoje, como que a gente vai fazer? Porque a galera tem prova, tem isso, tem aquilo. E aí eu falava, gente, se tiver uma pessoa para ministrar a palavra, orar e aparecer alguém aqui, amém. A gente ora duas pessoas e tá certo. Então, teve até um momento que liberaram a capela pra gente. Caramba! E aí foi um momento, assim, faltava acho que 1 ano pra eu me formar. E era dias, assim, da gente olhar e a capela cheiona, assim, uma galera. Que demais. Gente que aparecia no rolê, assim, teve uma vez que... E aí, compartilhando, né, de testemunhos, que um dos colegas, né, de uma dessas meninas tava fumando, né, bolando o cigarro dele ali. E aí ele falou assim, pra onde você tá indo? Eu tô indo no Pockets. Você quer ir comigo? Bora! Tipo assim, ele nem sabia o que era. Aí ele chegou lá, tipo, assim. E aí ele ficou, tipo... Aí depois a menina contando pra gente. Cara, ele ficou, assim, extasiado. Caramba. E ele pegou, né? Ele tinha acabado de bolar, guardou no bolso, que ele falou, não vou acender no meio da capela, né? Negócio. Seria muito complicado. E aí ele ficou lá extasiado. E aí nesse dia, assim... Eu tenho muito isso. Se Deus tá fazendo, a gente não limita, né? Então, a gente tinha que encerrar sempre 9h10. E esse menino ficou, tipo, e ora por mim, que não sei o quê. E já tinha passado o horário e a gente tinha aula. E aí, a gente ficou lá. A gente orou por ele. Que demais. E aí, ele falou trouxe várias coisas, enfim. Falou que nunca tinha frequentado igreja, que não tinha contato, né, com essa vivência. E aí, não seria alcançado se não fosse assim, né? Que demais isso, né? E aí eu fico olhando, cara, a gente realmente é só o instrumento, né? Sim. Porque qual é a chance do menino que tá bolando um cigarro, Deus, vou que demais e isso. ser alcançado. Então, esse processo foi muito importante pra eu entender que não é no meu tempo que Deus faz, porque a galera é assim, né? E aí, falando da atualidade, esses movimentos... Você vê um movimento no Instagram, igual olhar o Pockets, Dunamis, e você fala, cara, é isso que eu quero. Só que aí, vocês conversaram com o Gabriel, não é uma coisa que, tipo, estoura na primeira semana. E aí, a gente precisa aprender isso, né? De entender o tempo das coisas e caminhar em direção a isso. Porque eu poderia olhar e falar, cara, no Pocket tem 3 pessoas, o que eu vou fazer com 3 pessoas? Só que aí, não é o que a Sara vai fazer. É as pessoas que Deus vai trazer. É quem Deus quer alcançar, né? Sim. Porque é ele que é o dono da missão. É ele que faz, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um missionário também, e ele fala, Deus é muito mais interessado nas pessoas do que nós mesmos. Então a gente fica, nossa, eu tenho que ser igual tal movimento, tem que ter muita gente, tem que alcançar não sei quem. Mas Deus é interessado em muito mais. Então, se a gente colocar o pé, ele vai realmente colocar o chão pra gente pisar, né? Que demais. A gente tá falando sobre missão, a gente tá falando sobre o papel nas universidades, né? Mas eu queria também abordar um pouquinho a questão das causas sociais, né? O mundo sempre foi mundo, né? Os problemas de sociedade sempre estiveram aí, né? Não tem como a gente falar que isso é uma coisa nova. A gente estava gravando com o pastor Eliilton e em algum momento a gente falou que sim, é bíblico, que a coisa vai piorar, mas que o mundo sempre foi mundo, sempre é um fato. E aí, assim, tem muita gente com movimentos achando que vai conseguir resolver o problema do mundo. E também, do outro lado, a gente se acostuma com a ideia de que, cara,
olha quanto problema tem no mundo. Sim. Eu não consigo fazer nada, então não vou fazer nada. São dois extremos, né? Que não funcionam, que não são bons, que não são positivos, né? Se envolver com causas sociais ou tomar para si com uma visão própria ou essa ideia de cuidar socialmente, né, das pessoas e tudo mais, e fazer isso de forma sóbria, é uma coisa que me chama muita atenção, porque é uma coisa muito difícil, principalmente para uma jovem, né? Para um jovem. Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi essa sua relação com as causas sociais, como é que foi essa construção dessa sua visão hoje tão sóbria de questões que são importantes e que também são, ao mesmo tempo, muito influenciadas por movimentos extremos, de um lado ou de outro, sabe? Sim. Como eu falei, né? Eu acho que a faculdade me ajudou muito nisso, porque tinha a visão antes, né, do que seria questões sociais, e, tipo, pobreza, desigualdade. E ali foi uma coisa mais sólida mesmo. Permeada de diversas ideologias, sim, mas filtradas, né? A gente vai filtrando uma coisa ou outra pra gente conseguir ter algo ali que tem Cristo no centro e aí consegue atuar de uma forma correta, né? Perfeito. Então, ali eu consegui ter toda essa bagagem para conseguir intervir de uma forma que glorificasse a Deus, né? Que legal. Então, hoje eu trabalho, né, como assistente social numa ONG, numa OSC, né, que mudou a nomenclatura, mas eu entendo que a gente precisa ter esse equilíbrio, não do fatalismo, né, de tipo, cara, o mundo vai acabar mesmo, Jesus vai voltar, então eu não vou fazer nada, porque já não vai piorar mesmo, eu não preciso me envolver, né. Então, até quando a gente fala, né, na escola de missões sobre justiça social, né, desenvolvimento comunitário, e aí a igreja, na maioria das vezes, ela tem essa falta, né, da gente estar ali em comunidade, em conjunto, mas com os nossos. E a gente não consegue se envolver com quem tá lá fora. Pois é. Então, com os órfãos, né, com as viúvas. Caramba. Que Deus só destacou esses que são órfãos e a viúvas. gente tem a maior dificuldade, né? A maior dificuldade. Então, eu entendo que, para além da gente olhar para esse mundo, entendendo que, de fato, ele vai acabar, mesmo que a gente faça diversas ações, para cumprir mesmo as profecias, então não tem o que a gente fazer com isso. Sim. Mas a gente tem um papel enquanto filhos de Deus, né? De praticar a generosidade, de cuidar de órfãos e viúvas, de cumprir o ID, né? Que envolve a justiça social, o desenvolvimento comunitário e tantas outras questões. Então, eu acho que se fosse para dizer para você como que traçar mesmo um equilíbrio, seria de olhar para esse mundo, entendendo que vai ter fim, que vai acabar e que sempre haverá pobres, né? Porque isso é bíblico, mas que eu não posso me conformar com isso. Então, eu acho que quando a gente tem um coração muito conformado, a gente não age mesmo. Então, vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente tá ali no conforto da nossa igreja, com ar-condicionado. Sim, um banquinho fofinho. Com um banquinho fofinho. E aí, tipo, na rua de trás da nossa igreja tem uma viúva passando necessidade ou tem crianças vendendo bala no semáforo. Pois é. Então... Isso é uma pancada na cabeça da gente, né? E é uma coisa assim, até da última experiência que a gente teve, eu faço parte de um projeto de plantação de igreja, né, em Hortolândia. Legal. E a gente estava fazendo uma ação ali com a galera da escola de missões. E a gente encontrou 2 meninos. Um de 11 anos e um de 13. Irmãos. E a gente estava abordando algumas pessoas para pregar mesmo, né? E a gente abordou esses 2 meninos. E a gente perguntou para eles. A abordagem era bem legal. Porque a gente colocou num potinho várias perguntas. E aí, para chamar atenção mesmo, né? Para não abordar pessoas já... missões urbanas. E aí... pegava no potinho a pergunta, e aí a pessoa tinha que ler a pergunta e responder pra gente. E aí a pergunta deles você tem alguém que te inspira? E aí os 2 olhou assim pra minha cara e falou, não. Nossa. Não tem. E aí a gente falando, tá, mas sei lá, alguma coisa que você gosta. Não. E aí, tipo, nossa, aquilo feriu meu coração de uma forma, cara. Eu fiquei, meu Deus. E aí a gente trocou uma ideia com eles, assim, não, mas...
existe alguém que tem um plano pra vocês e tal. E depois eu fiquei pensando, né? Eu até compartilhei com as meninas. 2 irmãos, que tem outros tantos irmãos, como eles falaram pra gente, na rua de trás da minha igreja, andando numa praça pra ir pro semáforo vender bala. Então... E não tem uma única pessoa sequer como inspiração. Não Olha tem. Que então, às vezes a gente fica muito no nosso conforto, né? E também, eu acho que é uma forma mesmo da gente se conformar e isso não doer, né? Então, tipo assim, cara, tem 2 meninos ali vendendo bala, mas sempre haverá pobres, né? Então é isso. Pois é. Não vou intervir, não vou fazer nada. Então é achar esse equilíbrio. De não achar que vai mudar o mundo com as coisas que vai fazer, porque não vai mesmo, não vai mudar o mundo. Mas você pode levar essa pessoa a Cristo. E aí Cristo que vai mudar a realidade dele. Sim. Né? Então, eu acho que é ser essa ponte mesmo. E aí, dessa situação, né, a gente perguntou, você não tem número de WhatsApp, Instagram, você não sabe o número da sua mãe? Não, tia, não sei. Caramba. Onde que você mora? Você consegue explicar? Porque a gente já queria fazer alguma coisa. Tia, eu não sei explicar, é só você ir reto aqui e virar. E eu, meu Deus. E eu já tava assim, será que a gente vai com eles, né, até a casa pra saber? Mas isso pode gerar, enfim. Aí ele falou, não, faz assim, sábado eu apareço lá na igreja. Olha só. E aí a gente tá esperando, eu oro sempre quando eu vou pra igreja e falo, Deus, que eles apareçam lá. Traga esses meninos aqui. E assim, eu creio que eles foram alcançados, né? A gente orou por eles e tudo mais, mas tem mais pra fazer, sabe? Então, eu acho que buscar esse equilíbrio é o caminho mesmo. O impacto dessa ação de vocês em 2 meninos me lembra muito o fato de Jesus mudar uma rota para alcançar uma mulher. Que a gente olha por essa perspectiva, né? A gente alcançou uma mulher, deu aquela atenção, mostrou para ela que existia algo maior do que ela estava imaginando, refez a concepção dela de Deus, de vida, e aí, por graça e misericórdia, Deus permite que parte daquele resultado desse desvio de caminho de Jesus seja mostrado, né? Sim. Que é o impacto dela na cidade dela, da mulher samaritana. E isso, para mim, me mostra exatamente o que vocês fizeram, o exemplo dessa história, assim, né? De pegar uma criança ou 2 sem perspectiva nenhuma, que estão ali numa situação extremamente complicada, e aí, às vezes, a gente se apoia no fato de que a gente não vai resolver o problema do mundo, então vamos nos acomodar aqui, porque é isso mesmo. É o que temos, né? Sim, e a gente precisa parar por né? Que a gente usa esse termo. Caramba. Nossa, mas eu vou parar só por aquela... Vai, né? Porque ela é valiosa. Então, a ideia às vezes não é pra você, mas pra Cristo é muito valiosa. Então, a gente pode olhar e falar, cara, é só 2 meninos que não vai ter nada pra me oferecer. Né? Então, eu acho que é essa ideia que precisa ser mudada mesmo, porque na maioria das vezes a gente faz ações buscando algo em troca. Então, quando se trata do evangelho, e principalmente de missões, a gente tá levando algo e a gente não vai receber nada em troca daquelas pessoas, né? Porque a gente entende que a nossa recompensa é os céus mesmo, é a eternidade, enfim. Mas eu acho que é muito importante a igreja, e principalmente, né, falando do público jovem, que é o nosso público que a gente estava conversando hoje, de se envolver mesmo. E aí participar, cara. É só 2 adolescentes que não vai... Não, mas eu vou discipular esses 2. Eu vou caminhar com eles. Porque a gente, para além do estar na igreja, né, e ser igreja, a gente precisa olhar ao nosso redor. Olhar a nossa volta, né? Porque às vezes a gente fica muito focado nas programações, né, Lucas? Sim. Tipo, eu vou gravar o podcast, eu vou pregar em tal igreja, eu vou participar de tal conferência, eu vou isso, vou aquilo. Quando a gente olha na nossa agenda, onde ficou, né, os órfãos e as viúvas? Caramba. Né? Onde ficou aquele nosso amigo que às vezes precisa de uma cesta básica e a gente só olha para nossa conta e fala, mas se eu... mandar o Pix pra ele, eu vou ficar sem dinheiro, né? Pro lanche do sábado à noite. Então, tirar essa ideia desse coração que é egoísta mesmo. Porque é da nossa natureza a gente pensar mais na gente e tal, nos nossos. E entender que eles também são os nossos, né? Que quando fala essa é a virada, né? Quando fala de 2 meninos vendendo bala no semáforo, a gente tá falando dos nossos irmãos.
Será que é por isso, Sara, que é tão difícil, tem sido sempre tão difícil as pessoas, os jovens, se apegarem à missão? Porque num mundo em que é tudo sobre mim, tudo sobre mim, tudo sobre a minha própria colocação no centro, sabe? Assim, o meu próprio ego, de alguma forma, sendo alimentado. E quando a gente fala de missão, em tudo que você está me dizendo, fica evidente uma coisa: é sobre o outro. Não tem nada a ver sobre mim, é sempre sobre o outro. Será que é por isso que é tão difícil as pessoas se apegarem à missão? Eu acredito que sim, porque são várias camadas, né? Como a gente costuma dizer, porque o missionário ele não tem dinheiro, ele não é evidenciado em nada. E na maioria das vezes, o trabalho é um trabalho mesmo de formiguinha. Que às vezes você vai plantar ali e você não vai ver aquele crescimento, né? Porque aí o Senhor vai te direcionar para outro lugar que você nem vai ver aquilo que você plantou. Então, eu acho que pela a nossa sociedade... E aí não é uma coisa de agora, né? Como a gente falou, o mundo é mundo faz muito tempo. Verdade. Mas eu acho que esse individualismo, esse colocar o homem no centro sempre... tem crescido cada vez mais. Principalmente com o avanço, né, das redes sociais. Porque o que é o Instagram, por exemplo? A gente ficar mostrando aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu conquistei. Sim. Então, a gente vai perdendo aquilo que é o dividir com o outro, evidenciar a Cristo, né? Então, na maioria das vezes, eu já conheci pessoas que se não tem um palco, eu não vou falar. Caramba. Então, quando você tá em missão, você não vai ter palco, cara. Pois é. Porque é como a gente costuma dizer lá na Patmos, ninguém quer estar com os pobres, né? Ninguém quer estar com a galera que é esquecida, a galera que tá excluída da sociedade, que é a escória. Então, ninguém vai te ver lá, cara. Ninguém vai fazer um vídeo legal de você nesse lugar, que na maioria das vezes nem dá, né? Por conta dos riscos e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente se coloca no centro, não tem espaço pro outro. Então, a gente não vai se envolver mesmo com causas sociais, a gente não vai se importar. E é bizarro isso, porque a gente tá falando de cristãos, né? Eu não tô falando da galera, né, que era da minha faculdade, eu não tô falando da galera do meu trabalho, eu tô falando da galera que eu conheço, que é cristã. Sim. Então, até compartilhando, né, uma experiência que a gente teve, a gente foi fazer um trabalho de intervenção do Maio Laranja. Que o Maio Laranja é o mês de prevenção contra o abuso e a exploração sexual infantil. Certo. E assim, você pode olhar para a campanha e falar, o que tem a ver com o evangelho, né? O que tem a ver com igreja, com Cristo e tudo mais. E aí a gente foi com a escola de missões pro Morro do Borel, que é uma comunidade no Rio de Janeiro. Caramba. E a gente fazendo lá as atividades, crianças, e aí você escuta relatos absurdos, assim, que você fala, meu Deus do céu. E aí, conversando com uma das meninas, a gente falando, tem que discar 100, né? Se a gente perceber alguma coisa diferente, que não é legal. Aí ela falou pra mim, tia, mas o Disque 100 não é da polícia? Eu falei, olha, é de um canal de denúncias dos direitos humanos, mas se eles entenderem que pode acionar a polícia, eles vão acionar. Aí ela, tia, mas a polícia não sobe o morro. Aí, tipo, tela azul, assim, caramba. Eu fiquei, mano do céu, e agora? Como é que sai realmente... Sabe, então quando você se envolve, você esbarra com realidades que é para além da sua bolha. Porque eu moro num lugar que se eu ligar pra polícia, a polícia vai aparecer lá e é isso. Mas olha só, a gente se esbarrando numa realidade que não tem nada a ver com a nossa, que é diferente. Loucura. Então, eu acho que esse envolvimento leva a gente para um lugar de não se colocar no centro. Né? E de não colocar o meu prazer, a minha vontade, o que eu quero fazer, como eu quero aparecer no centro. Sim. Porque na maioria das vezes não vai ser assim, né? Quando a gente foi pra Índia, né, no começo desse ano, a gente não podia postar quase nada. Então tinha ações que a gente fazia que ficou só guardado na nossa cabeça mesmo. Tipo, eu não vou conseguir... Nem filmar pra guardar. Eu não vou... Algumas coisas a gente guardou, né? Que a gente podia filmar tudo. Mas teve coisas que aconteceram que só tá dentro da minha cabeça. Tipo, eu não vou conseguir mostrar isso pra ninguém. Então, a gente vive num contexto tão complicado que se eu não tenho um vídeo pra mostrar,
se eu não tenho algo para todo mundo ver que eu fiz, o eu, né? De novo, voltamos no eu. Não é importante. Que né? loucura. Então, a gente... É muito mais sobre mostrar do que sobreviver. Sim, né? a gente precisa cuidar muito disso. Porque senão até a missão se torna um ídolo, né? Então, eu faço missões, eu alimento os pobres, eu ajudo as viúvas, porque as pessoas vão olhar pra mim e falar, cara, olha o Lucas. E não é sobre isso, né? É sobre como Cristo pode alcançar essas pessoas através de mim. Eu tive o privilégio de conhecer o projeto da igreja lá no Pará, né? Na Ilha do Marajó lá e tal, Plantando Esperança Tajapuru, que é nas regiões ribeirinhas e tal. E isso é verdade. Teve uma hora que eu troquei uma ideia com um menino assim, tal, e aí não sei o que. E aí depois ele fala assim, ô tio, mas você não vai tirar foto? Tipo, ele já tá, de certa forma, eles já se acostumam que de alguma forma, e realmente, cara, a gente precisa, nesse projeto especificamente também, a gente precisa da visibilidade, porque sem visibilidade a gente não vai ter as doações, a gente não vai ajudar a agência humanitária. Sim. Então é importante isso, mas se a gente não cuidar, a gente corre o risco de usá-los apenas como uma forma de novamente alimentar o nosso ego. Então, até das organizações, né? Tipo assim, evidenciar a nossa igreja, porque olha só como a nossa igreja faz um trabalho legal. Só que, igual você trouxe, isso não pode ser o fundamento. Exato. Tá. É o meio para a gente conseguir recursos, porque se a gente não tem recurso, a gente não volta lá, né? E a gente não faz nada. Exato. Mas eu não posso ir lá e falar, cara, se eu não tirei uma foto e postei, como que as pessoas vão ver que eu fiz? E elas precisam, né? Elas precisam saber. Então, eu acredito muito nesse cuidado, né? Porque tem coisas realmente que Deus, ele direciona a gente para um lugar que não é da visibilidade. Igual tem aquela frase que tem uma galera que acha pesada, mas é a verdade, né? Prega o evangelho, morra e seja esquecido. Caramba. Porque daqui Tá 10... aí a essência de missão. Morreu, daqui 10 anos, você acha que... Não, uma pessoa ou outra vai lembrar. Nossa, aquele missionário que era da Jocum ou que teve tal projeto. Não, mas é ser esquecido, porque a evidência não tem que ser o nosso nome. Tem que ser Cristo. Sim. E às vezes é de, tipo assim, mano, ter esse ego toda vez mesmo quebrado, amassado, jogado fora. E ir lutando com isso, porque não pode ser o nosso ídolo, né? Isso é muito inspirador, Sara. Isso é muito inspirador, porque... Você tá com quantos anos agora? 25. Cara, ouvir isso de uma jovem de 25 anos é uma coisa muito inspiradora. Isso é totalmente a contramão do que a gente tem como status quo, né? É totalmente a contramão, né? E assim, o que me chama a atenção e que me inspira e que eu acho que a galera precisa entender é que você não é alienada, né? Você tem sua rede social, você se diverte, você posta, você... Normal. A questão não aí não é a base do problema, né? A questão é essa preocupação com o outro que na verdade é a maior preocupação para Jesus, né? Esse diferenciar é o que Deus quer de nós, né? É o que Jesus quer de nós, né? Que a gente para além dos filtros e das necessidades pertinentes, tipo dar visibilidade para os projetos, que é importante e tudo mais. Mas para além de tudo isso, existe algo que é muito mais precioso. A gente montou uma palestra uma vez, eu vi essa palestra, acho que foi até o Júnior Mendes que começou uma vez falando sobre isso. Ele colocou a fotinha assim, de um menininho dentro de um riacho, assim, todo enlameado, totalmente coberto de lama, assim. E aí, que é a base, inclusive, de um livro que chama O Barro e a Obra-Prima. E aí ele falava justamente do que a gente vê e do que Jesus vê. A gente vê o barro, mas Jesus vê a criança por baixo desse barro. Então, acho que essa é a essência do que eu estou entendendo, que move, né, e que deveria, pelo menos, nos mover, nos impulsionar, mas isso só acontece através de um processo, né? Não acontece se a gente não sair dessa nossa zona confortável, né? Sim. Eu queria, Sara, a gente já caminhou bem aqui, estamos quase no finalzinho, mas eu queria ouvir você e entender um pouquinho sobre o futuro, sobre
Até não entrei muito nesse... Acabei esquecendo de te perguntar. Hoje você ainda está na escola de missões. Sim. Que é a Patmos. Isso, a escola de missões Patmos. Como eu falei, né? Eu não fiz ETED, porque eu fui para a faculdade. Mas depois que eu saí da faculdade, eu fiz escola de missões urbanas. Legal. Que é da Jocum também. Uhum. Mas aí eu conheci outras pessoas ali que me levaram para esse lugar, né? De estar na Patmos. Então, eu comecei lá em 2022 e tô lá até hoje. Então, você trabalha para eles ou você continua estudando? Ou as duas coisas? Então, eu fiz a escola em 2022, né? Como aluna e tudo mais. Fiz alguns práticos. Em 2023, eu me tornei obreira da escola. Legal. E aí, hoje, eu ajudo na liderança. Que legal. Né? Então, a gente faz práticos em alguns estados. Tem também ajudar ali os alunos, né, em trabalhos e tudo mais. Então, eu fico mais nessa parte da escola mesmo, do online e quando tem prático. Então, de organização, onde que eles vão dormir, quais projetos vão ser realizados. Então, foi esse processo também, né? Saí da EMU, aí conheci a Patmos, fiz a escola, e aí, como você trouxe, né? Ou fica estudando. Eu estudo toda vez que tem uma nova turma, porque aí a gente acompanha eles, então a gente acaba estudando também. Legal. E aí, o que você tem imaginado, assim, para Sara daqui a alguns anos? O que você tem sentido de Deus como direcionamento? Tem 25 anos, tipo, tu tá, assim, de forma muito precoce no bom sentido da palavra aqui, né? Você já está envolvida em temas tão importantes. O que você está imaginando para os próximos anos? O que você tem sentido que Deus tem te direcionado? Então, para ser bem sincera, essa pergunta é bem complicada, porque a gente costuma dizer, né, que o missionário, ele recebe uma visão, assim, e aí não é uma visão, tipo, sonhei e tal, não. Mas, às vezes, Deus dá alguns direcionamentos pra gente e a gente não sabe pra onde isso vai parar, né? Meu Deus. A gente só fica esperando, oh, meu Deus. Dependência total. Né? Então, atualmente, eu trabalho, né? Então, CLT. E aí, a gente costuma dizer que lá na Patmos a gente tem meio a meio, né? Metade dos missionários são bivocacionados, né? Que têm um trabalho e também trabalham na missão. Então, eu penso que Deus ele tem me direcionado para um lugar de continuar trabalhando com algo que eu entendo, que é do reino também, que é a justiça social. Legal. E cada vez mais me aprofundar nesse conhecimento. E tipo, cara, como que eu posso trazer aquilo que transformou mesmo a minha realidade para minha comunidade? Então, como eu falei, né? Eu estou numa igreja que é uma plantação de uma igreja ainda. Então, como que a mentalidade ela pode ser alterada? Né? Para essas novas pessoas que vão ser discipuladas, batizadas, enfim, elas já terem um acesso muito maior do que eu tive quando eu cheguei. Sim. Sabe? Então, eu acredito que Deus tem me direcionado e direcionado outras pessoas para isso. De continuar buscando em Deus e também de instruir pessoas, de discipular pessoas. E é esse trabalho, como eu falei, de formiguinha, né? Sim. Porque é uma conversa aqui com o Lucas, aí depois é um discipulado que eu faço com um adolescente, é uma conversa que eu tenho com o pai de um adolescente, de uma criança. Mas de ter essa vida, sabe? De comunidade, que eu acho que, infelizmente, tem muitos missionários, e a gente fala bastante isso lá na Patmos, que tem muito problema com a igreja. E eu já fui uma dessas pessoas, porque, quando você volta de uma viagem missionária, desculpa o termo, né? Mas você quer meter o louco, tipo, pastor, para de fazer isso não é missional e que não sei o quê. A gente volta com sangue no olho mesmo. Mas aí a gente vai percebendo que não tem como a gente cobrar algo de quem não viveu o que a gente viveu. Sim. Essa mudança não vai acontecer de uma forma tão radical, né? E é processo. Então, eu acho que Deus tem me direcionado a levar pessoas a esse processo. Então, de caminhar junto mesmo. E não ser radical, como a Sara dos 18 anos.
mas de caminhar mesmo aos pouquinhos e se envolver com essas pessoas ao ponto de falar, cara, você tá falando pra mim, porque eu já ouvi, né? Eu não tenho o dom pra isso, eu não sei falar, eu não sei o quê, mas vamos lá comigo, só pra você ver como que é. Porque aí eu sei que aos poucos Deus vai moldando o coração, tirando o homem do centro, colocando ele. Que demais. E as coisas vão acontecendo. Então, pra futuro, em relação a isso, eu acho que é esse caminho, sabe? Que o Senhor tá me levando. Que legal. Poxa vida, a gente já caminhou aí 1 horinha. Passa rápido, né? Eu queria, muito mesmo, te agradecer de coração mesmo pelo seu tempo, sair lá da sua cidade, vir para cá, conversar com a gente. A sua história já me inspirava, agora ainda mais, com certeza. Tenho certeza que agora mais gente vai se inspirar nisso e esse é o foco mesmo, a gente trazer a mensagem da sua vida, a mensagem da vida das pessoas que estão vindo aqui, para que outras pessoas se inspirem e no mínimo saiam desse episódio com aquele gatilho, aquela pulga atrás da orelha assim, bem gigante mesmo, para dizer, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair do meu lugar e tal. Então eu queria te agradecer de coração, que Deus continue conduzindo o seu ministério de vida e aqueles que estão à sua volta, o seu impacto, o impacto daquilo que ele está movendo no seu coração, por mais que seja de fato um trabalho de formiguinha, né? Tenho certeza que talvez muita gente não conheça a sua história, não saiba do impacto que você tem na missão, mas que de forma saudável, positiva, isso tome mais visibilidade para te dar mais relevância ainda, e aí você vai ter também mais alcance, é o que a gente deseja. E é isso, se você quiser dar um recado final aí para a galera, fica à vontade. Pra onde que eu olho? Pode ser ali, ó, naquela câmera ali, ó. Eu acho que, assim, de tudo isso que a gente conversou, o que mais fica é do se envolver, né? Da gente, de fato, se importar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque, às vezes, a gente, como jovens, né, fica muito focado no crescimento profissional e tudo mais. Não que isso seja errado. Exato. Porque Deus também, ele usa as pessoas no corporativo, enfim, a gente sabe. Mas é, de fato, entender o que Deus tem para cada um. Porque, às vezes, Deus tem chamado você para estar na área do corporativo, para ganhar super bem, para manter a missão em algum lugar. Verdade. E, às vezes, Deus tem te chamado para ser um missionário em tempo integral. E, às vezes, a gente fica, cara, mas como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? E, se fosse para deixar só uma coisa, Deus faz, sabe? Ele sempre faz. E o mesmo Deus que envia o missionário, né? Envia as pessoas, é o mesmo Deus que supre todas as necessidades, né? Amém. Então, mesmo que às vezes a gente fale, nossa, tem que trabalhar muito, tem que juntar muito dinheiro, não depende de nós, depende daquilo que Deus quer fazer e como que ele vai te usar. Então, não tenha medo, se envolva de verdade, conheça as pessoas, ame pessoas, não se preocupe em, o que as pessoas vão achar de mim se eu estar andando com essa galera, com esse público. Mas, de fato, tenha essa consciência mesmo, né? Bem estabelecida dentro do seu coração daquilo que o Senhor te direcionou a fazer e vai, né? Quero ouvir testemunhos, né? Isso aí. Sobre isso. Então, acho que é isso. Show de bola. Galera, é isso. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês e por nos ajudar a levar essa mensagem. Reforço, compartilhe, dissemine essa mensagem junto com a gente, porque tem gente que Deus vai usar para ouvir essa história e com certeza isso vai ser gatilho, vai ser combustível para que outras pessoas sejam atingidas por essa história de vida. Obrigado, Sarinha. Obrigada. Valeu, tamo junto, gente. Até a próxima. Valeu!